A paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor, glória a Deus pela presença do Senhor nesta manhã. Vamos começar com a oração. Pai amado, Pai querido, estou aqui na tua presença, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a cada um que chegou aqui, Jesus, a este vídeo, que as tuas bênçãos estejam estendidas sobre a vida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem se fazer presente, Jesus, aqui no nosso meio, Senhor. Pois nós queremos cada dia mais que o Senhor esteja conosco, Senhor, em cada caminho, Jesus, que nós tomarmos, Senhor. Aleluia, que o Senhor esteja lá conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai repreendendo todo do mal, toda a enfermidade. Senhor, vai abrindo o entendimento do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Pai, que a tua mensagem, Jesus querido, chegue ao coração, Senhor, de cada um, Jesus. Que as tuas bênçãos e a tua graça estejam sobre a vida do teu povo. Pai amado, Pai querido, tu és grande e soberano, porque todo o poder foi te dado no céu e na terra. Teu é o governo da nossa vida, o governo do nosso coração. Teu está nas tuas mãos, Pai. O governo, Senhor, da nossa geração. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo nas tuas mãos, sabemos que tu és resposta, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar aqui lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26, que diz assim: E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. E essa palavra o Senhor me dava pela manhã, quando ele falava comigo, a oração e o louvor são duas armas poderosas. E ali eu me lembrava de Paulo e Silas ali dentro daquela prisão. Agora, meus irmãos, tem muitos que não conhecem ainda, pode estar chegando agora, mas eu vou resumir um pouco da história de Paulo e Silas, que eles estavam ali na prisão porque eles estavam fazendo a vontade do Pai, né? E eles foram chicoteados e jogados dentro daquela prisão por fazer a vontade do Pai, né? Então, assim, meus irmãos, a gente vê Paulo e Silas ali, né? Fazendo o ídolo do Senhor e sofreram com tudo isso. E ali, em meio àquela tribulação ali, aquela agonia que eles estavam passando dentro da prisão, porque eles não estavam bem ali dentro, né? Além de ser jogados dentro da prisão, eles estavam, né, feridos ali dentro, né? E eles tomaram a atitude ali de louvar, né? E é muito lindo imaginar que você mesmo ferido ali dentro daquela prisão, eles louvavam, né? No 25 vai dizer: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Olha que coisa linda que Deus fez aqui. E olha que coisa linda que Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Que coisa linda Deus está falando para você, meu irmão e minha irmã. Ore dentro da tua casa. Ore dentro da tua casa. Se você está aprisionado, se existem cadeias na tua vida que ainda não foram quebradas, mas a partir de hoje toma atitude na tua vida. Um direcionamento do Espírito Santo nesta manhã para a tua vida. Ora e louva que as cadeias vão se abrir. E o que eu acho mais belo e o mais interessante dessa palavra, minhas irmãs e meus irmãos, é que aqui no versículo 26 diz assim: e foram soltas as prisões de todos. Você está vendo o que Deus está falando para você? Não se trata só de você. O louvor que Deus ele colocou na tua boca, o que Deus colocou para você fazer, a oração e o louvor, não se trata só de quebrar as tuas cadeias nem as tuas correntes, e sim daqueles que estão ao teu redor.
Muitos estão presos em cadeias, presos em prisões, porque você não toma uma atitude dentro da tua casa. Porque nós temos que louvar e agradecer o nome do Senhor, mesmo estando em cadeia, mesmo estando feridos. Que quantos estão feridos? Mas Deus, neste dia, Ele diz a você, louve e ore, ore e louve. Esse é o segredo para você vencer, para você quebrar essas cadeias. Então o Senhor diz para mim e para você, que temos que estar em constante oração, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, como diz em Efésios, né? Que fala sobre as armaduras de Deus. E ali o Senhor fala para cada um de nós que nós devemos orar com toda a oração e súplica. Não é você que vai quebrar essas cadeias. Não é você que vai quebrar as cadeias dos outros, mas sim o Senhor. Mas há um posicionamento que você tem que fazer, que é orar. E através da oração, o Senhor vai direcionando a nossa vida. Através da oração, o Espírito Santo vai tratando conosco. Através do louvor, a libertação dentro do teu lar. A libertação na tua vida. Porque o Senhor começa a libertar, primeiro somos nós. Porque a libertação vindo para cada um de nós, o Senhor vai libertando aqueles que estão ao nosso redor. Porque aqueles que estão ao nosso redor têm que nos ver como exemplo na terra. Então ali, quando nós oramos, nós colocamos o nosso coração à disposição do Senhor para que Ele venha tratar. Porque o coração do homem, a palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é enganoso. Que não devemos seguir os nossos próprios caminhos, porque há um caminho preparado para mim e para você desde o nosso nascimento. Antes de nascermos, o Senhor disse que Ele já nos conhecia. Então, por nos conhecer, Ele tem um plano para cada um de nós. E nos planos do Senhor não há frustração. E sim nos nossos. Quando não nos colocamos à dependência do Senhor, dá tudo errado. Quando agimos com o nosso impulso, com o nosso ego, dá tudo errado. Porque nós temos que seguir os planos do Senhor. E ali Paulo e Silas obedeceram ao Senhor. E eles foram colocados numa situação para que houvesse libertação na vida de outras pessoas. Muitas vezes eu e você estamos em situações que não é a nossa culpa, né? Mas o Senhor usa essa situação para libertar outras pessoas ali. E muitas vezes Deus nos coloca em situação para ver até onde a gente vai. Se vamos obedecer, e Ele fica ali caladinho, só observando. Porque na verdade, o nosso mestre, Ele é assim. Ele nos treina e nos coloca para a guerra ali. Porque é o Senhor que nos fortalece dia após dia. Então ali naquele momento de tristeza, de dor, Paulo e Silas fizeram o que? Eles louvavam ali dentro daquela prisão. Então quando eu e você for ferido, for magoado, ofendido por pessoas, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, nós temos que colocar na nossa consciência que ali não são pessoas que estão nos atacando. E se o inimigo usando aquelas pessoas para nos atacar, para ver se a gente sai do propósito de Deus, para ver se a gente sai do que o Senhor mandou, para ver se a gente murmura, para ver se a gente fala coisa que não é para falar. Porque o nosso comportamento vai influenciar o nosso esposo, o nosso comportamento vai influenciar os nossos filhos. Existe um comportamento que vai influenciar outras pessoas. E ali, enquanto Paulo e Silas oravam ao Senhor,
e louvavam dentro daquela prisão, aqui vai dizer que eles ouviam Paulo e Silas louvando. E ali Deus está falando para mim e para você nesta manhã. O Senhor quer que você louve, o Senhor quer que você ore, o Senhor quer que você ministre dentro da tua casa bênção. Quer que você ministre dentro da tua casa bênção sobre tua vida, bênção sobre a vida do teu esposo, bênção sobre a vida dos teus filhos, até mesmo sobre a vida dos teus animais. O negócio é sério. E ali Deus, ele recebeu aquele louvor que saiu quebrando as cadeias, saiu quebrando, foi tudo. Porque ele mandou o terremoto. O terremoto não foi ninguém que mandou, não. Foi o Senhor que mandou. E ali, eles ouviam. Imagine só se Paulo e Silas, em vez de louvar e orar, eles estivessem reclamando. Eles estavam ouvindo também. Os olhos que estão ao nosso redor querem ver o nosso posicionamento. E ali, se ele estivesse reclamando ali, eles iam olhar um para outro e dizer, olha, esses daí são Paulo e Silas, aqueles que seguem a Jesus. Como é que tu diz que tu segue a Jesus que só vive reclamando, só vive falando besteira? Como é que tu serve a Jesus se tu anda murmurando? Aí o teu esposo vê tu murmurando dentro de casa, aí o que é que ele vai fazer? Murmurar também. Ou senão, se ele for ímpio, ele vai olhar para a tua cara e vai dizer que Deus é esse que tu serve, que só vive murmurando. Só vive falando coisa que não é para falar. Tudo isso ao nosso redor. Não é verdade, minhas irmãs e meus irmãos? Estou falando por mim. Nós cristãos não temos nem o direito de reclamar. Você não tem nem o direito de reclamar, não. Principalmente se você estiver do lado do murmurador. Fique sabendo disso. Viu? Quando os negócios, quando o levante vier contra a tua vida, quando as lutas vier, tu vai fazer o quê? Tu vai orar e louvar o Senhor. E se alguém te perguntar, tu tá louvando? Eu estou sim, porque grande é o Senhor na minha vida. Isso aqui é provisório. Isso aqui vai passar. O meu lugar não é aqui. O meu lugar é lá no céu com Jesus. Ele me dá graça para suportar tudo isso. Ele me dá estrutura. E o Senhor está me provando de alguma forma. E eu não vou murmurar, eu vou louvar, eu vou engrandecer o nome dele. Eu vou orar e pedir fortalecimento, pedir a graça dele sobre a minha vida. É isso que você vai fazer, não murmurar. Porque murmurar não adianta de nada, porque Deus não habita na murmuração, ele habita nos louvores. O Senhor habita nos louvores, não é na murmuração. Então, para a glória do Senhor Jesus, ele te chama neste dia, nesta manhã, e te diz assim: filho, filha, não murmure, não reclame, é provisório, vai passar. Estou apenas tratando com você, pois eu irei te abençoar, como dizem por aí. Eu já ouvi falar e guardei essa palavra no meu coração. Provado no deserto, para não se desviar no castelo. Deus tem banquete de honra para quem obedece. Deus, ele tem o melhor para quem obedece. Porque na palavra dele diz, se obedeceres a mim, bendito serás onde estares, bendito serás quando sair, bendito até a colheita que nós vamos fazer é bendita. Até o cesto é bendito. Para você ver como é bom obedecer ao Senhor. E o Senhor está te chamando nesta manhã para orar e para louvar dentro da tua casa. E para ministrar sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida do teu esposo. O homem também sobre a vida da tua esposa, sobre a vida dos teus filhos, porque não se trata de você, como eu já falei, se trata da tua geração. Gente, a gente vai passar. E o que a gente vai deixar para os nossos filhos aqui na terra? A gente vai morrer. Um dia a gente vai virar pó. E o que a gente vai deixar para os nossos filhos? Um legado de murmuração, de reclamação.
Que Deus é esse que nós servimos? Um Deus que se apresentou a Abraão. Quem tu és, Senhor Abraão? Quem tu és? Ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele faz do jeito que ele quer. Ele saiu lá, arrebentou a prisão, não arrebentou só a prisão de Paulo e Silas, não, tirou. Foi todos eles, todos. A Bíblia diz aqui, ó. Se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. É de todos. O Senhor está dizendo para mim e para você que não é só a sua prisão que vai largar, não. Que vai se quebrar, não. É a prisão de todos. Aqueles que estão ao teu redor é de todos. Então, meu irmão e minha irmã, fique com essa palavra nesta manhã. Pare de reclamar, pare de murmurar. Pare de estar dizendo, o negócio tá... Não, começa a louvar, começa a engrandecer ao teu Deus. Ele é o Deus grande, poderoso e forte. Para de arrumar desculpa. Para de estar dizendo, usando fulano como exemplo ruim para a tua vida. Use os homens verdadeiros, adoradores mesmo, de verdade, que adoravam a Deus mesmo no chicote, na dor, na prisão. O livro de Apocalipse me metia um medo grande, eu ficava apavorada de ler Apocalipse. Quando eu comecei a ler Atos dos Apóstolos, me deu vontade de sair correndo pelo meio da rua. Porque Apocalipse é o mais Atos dos Apóstolos, ainda acho pior. Por quê? Porque aqui diz quem eram os verdadeiros adoradores. Viu? Uns homens que serviam a Deus de verdade e não deixavam se engalhar com coisinha pequena, não. Eles avançavam. Eram uns homens que eram chicoteados. Lá, eles chicoteavam mesmo, batia neles, espancava. E eles saíam no meio da rua glorificando a Deus. E dizendo, olha só, eu fui chicoteado por amor de Cristo. E hoje eu e você não pode ver um irmão olhar de cara feia que fica, eu vou sair dessa igreja. Eu não quero mais negócio aqui dessa igreja que o povo fica tudo olhando para mim com cara feia. Que é isso, meu irmão? Que estrutura é essa? Essa estrutura não é dada pelo Espírito Santo, não, que o Espírito Santo não dá o que não presta. O Espírito Santo não dá o que não presta, não. O Espírito Santo dá estrutura firme. Que água é essa que tu tá bebendo? Tu tá lendo a palavra, tu tá orando, tu tá consagrando a tua vida ao Senhor para ter uma estrutura fraca dessa, tá aí não provém do Espírito Santo, não. Aí você lê Atos dos Apóstolos e você vê uma coisa dessa. Meus irmãos, eu fiquei passada aqui dentro de casa. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, é forte. Não é para qualquer um não, viu? Não é para qualquer um não, Atos dos Apóstolos não. Fica aí pensando. Tu leva uma surra, teu corpo todo cortado. Aí tu sai glorificando ao Senhor, dizendo, olha, foi por amor de Cristo. Diga aí. E muitos, uma besteirinha. Só porque não tem oportunidade na igreja. Irmã, não deu oportunidade hoje a mim, só dá oportunidade os escolhidos dela. O irmão não deu oportunidade para me louvar, porque só dá os escolhidos da igreja. Aí tu só quer louvar na igreja, só adora na igreja, é? Tu não pode adorar na tua casa, não? No dia que você entender o que é adoração, você não vai precisar você tá fissurado em púlpito de igreja, não, meu filho. Porque você chega dentro da sua casa, começa a adorar. O céu se abre. Você é renovado. É coisa tão grande, tão grandiosa, que você não tem entendimento do que é uma adoração. Então, meu irmão, se posicione. O Espírito Santo, ele quer tratar com você. Se ele quer tratar com você, é porque você é escolhido, é amado do Senhor. Eu já levei cada pancada vindo do céu. E hoje eu glorifico ao Senhor. Porque eu era, como eu dizia, né? Eu era mole, mole, mole. Até o vento derrubava. Hoje, o Senhor firmou as minhas estruturas de uma maneira tão grandiosa que eu não consigo nem
falar. O quanto Deus tem feito coisas grandiosas aqui dentro da minha casa. Mas é através de um posicionamento. Dói se posicionar. Dói deixar o seu conforto. Dói você ser apedrejado, humilhado, ser rejeitado, ser escorraçado. Dói. Dói. Ninguém acreditar em você, dói. Mas quando você corre para a presença do Senhor e começa a entender que Deus não vê como vê o homem, aí você vai começar a enxergar o propósito de Deus na tua vida. Que não importa o que os outros digam ao teu redor, que você não vale nada, que você nunca vai dar certo. Não importa os teus acusadores, os teus pecados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, se o teu coração está verdadeiramente buscando cada dia mais acertar, estar na presença do Senhor, nenhuma condenação há, não. A gente ora, pede ao Senhor graça e pede ao Senhor para direcionar o nosso coração, para que a gente não possa pecar contra Ele e estar em Deus. E ter a comunhão do Espírito Santo é tão maravilhosa que a gente tem um temor tão grande de não perder. A gente fica com tanto receio para não perder que a gente fica tão vigilante, que a gente fica treinado naquilo de vigiar para não perder a presença de Deus. Porque você lê em Salmos, Davi falando, Senhor, não afaste de mim a tua presença. Você vê que Davi era rei, ele tinha tudo, ele tinha pessoas que chegavam ali e conversavam com ele. Ele tinha esposas, ele tinha filhos, ele tinha pessoas que estavam ali para servir a ele era rei. Mas ele se humilhava e dizia, Senhor, não tira de mim a tua presença, porque a presença de Deus não é comparado com nada, nada deste mundo. Quem já sentiu a presença dele, sabe do que eu estou falando. Não há nada deste mundo que possa preencher o vazio por falta da presença de Deus, porque eu digo isso a vocês. Porque eu sou a prova viva disso. Eu vivi um mundo, eu vim de lá, de fora. Mesas e mesas preparadas de tudo que você pudesse imaginar. Pratos que você pode imaginar assim. E coisas maravilhosas que o mundo me deu. Eu não vou dizer para você, passear no mundo foi ruim, foi não. Foi o melhor momento da minha vida, quando eu estava lá. Foi. Mas de uma coisa, eu sentia saudade. Era da presença do Senhor, porque eu sentia a presença do Senhor. Quando eu estava na presença do Senhor, quando eu estava na igreja, eu sentia a presença do Senhor. E eu almejava sentir aquela presença de novo, e havia aquelas prisões. O inimigo me aprisionou naquele lugar de conforto, naquele lugar de delícias, e ali ele me aprisionou. Mas só que eu não estava conformada com aquele lugar. Eu não estava conformada com aquela situação. E ali o que foi que eu fiz? Eu disse, Senhor, eu não quero mais viver assim. E comecei a pedir ao Senhor que ele me tirasse, e o Senhor me tirou. E hoje eu luto para nunca perder a presença dele. Porque eu sabia o que era ter a presença dele. Eu não sabia o que era perder a presença dele. E ele me permitiu sentir como é doloroso perder a presença dele. Para que eu hoje viesse aqui falar para vocês que não existe nada neste mundo, dinheiro, riqueza, que seja comparado à presença do Senhor. Não tem. Porque eu já provei, já vim de lá e sei que lá não tem nada para mim. Porque eu vivi e vivo para sentir a presença do Senhor na minha vida, na minha casa, no meu lar, no meu coração, por onde eu andar. E eu quero que você coloque esta palavra no seu coração.
pois não existe nada mais precioso do que a presença de Deus na nossa vida. Fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente nesta manhã. Amém.